O vento quente do deserto açoitava o rosto do explorador. A areia fina penetrava por entre as vestes, aderindo à pele suada. Ele estava exausto, perdido. Mas algo o impulsionava. Uma força invisível o guiava em direção ao desconhecido. No horizonte, uma sombra imponente. Uma pirâmide majestosa, quase tragada pelo tempo. Com a energia renovada pela descoberta, o explorador aproximou-se. A entrada da pirâmide, semi-soterrada pela areia, parecia um portal para outro mundo. Um calafrio percorreu sua espinha, uma mistura de temor e excitação. Ele respirou fundo e adentrou a escuridão. Dentro da tumba ancestral, o ar era denso e imóvel. O silêncio, sepulcral. A luz bruxuleante da tocha revelava hieróglifos nas paredes, narrando histórias de faraós e deuses. E então, no centro da câmara, um baú de pedra. Com mãos trêmulas, o explorador o abriu. No interior, repousava um papiro antigo, coberto por estranhos símbolos. Era uma mensagem do passado, um segredo guardado por milênios. O explorador, sem o saber, havia encontrado um dos maiores tesouros da humanidade, os ensinamentos herméticos. No coração do Egito Antigo, berço de uma das civilizações mais brilhantes da história, floresceu uma tradição mística conhecida como hermetismo. Em meio aos templos grandiosos e aos rituais ancestrais, sábios sacerdotes buscavam desvendar os mistérios do universo e da alma humana. Seus conhecimentos, transmitidos oralmente de mestre a discípulo, atravessaram os séculos, influenciando pensadores e escolas esotéricas. O nome hermetismo deriva de Hermes Trismegisto, figura mítica considerada o patrono da sabedoria e da escrita. Para os egípcios, ele era o deus Thoth, escriba dos deuses e guardião do conhecimento. Já para os gregos, Hermes era o mensageiro divino, Hermes, o deus de sandálias aladas, responsável por conectar o Olimpo ao reino mortal. A figura de Hermes Trismegisto representa a ponte entre o divino e o humano, a busca pela compreensão dos princípios universais que regem a vida. Seus ensinamentos, compilados em textos como o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda, revelam uma profunda sabedoria, um convite à jornada interior em busca da verdade e da iluminação. O hermetismo, portanto, não se configura como uma religião, mas como uma filosofia prática, um conjunto de princípios que nos auxiliam a compreender nossa natureza e o funcionamento do universo. Sua influência se estende por diversas áreas do conhecimento, como a alquimia, a astrologia, a magia e a medicina, moldando o pensamento ocidental por séculos. No cerne da filosofia hermética residem os 7 princípios herméticos, axiomas que revelam as leis que governam o universo e a vida. Compreender esses princípios é essencial para desvendar os mistérios da existência e alcançar o autoconhecimento. O primeiro princípio, o mentalismo, afirma que tudo é mente. O universo é uma criação mental do todo. O segundo princípio, a correspondência, postula que existe uma correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. Como é acima, é abaixo, diz o axioma. A vibração, terceiro princípio, afirma que tudo está em constante movimento. Do átomo à galáxia, nada está parado. A polaridade, quarto princípio, nos revela que tudo é duplo. Tudo tem 2 polos opostos. Luz e sombra, bem e mal, positivo e negativo, são apenas diferentes graus da mesma coisa. O quinto princípio, o ritmo, nos mostra que tudo flui e reflui. Após o avanço, o recuo. O sexto princípio, causa e efeito, afirma que toda causa tem seu efeito. Nada acontece por acaso. Por fim, o princípio do gênero nos ensina que tudo tem um princípio masculino e um princípio feminino. Compreender e aplicar esses princípios é um passo fundamental para trilharmos o caminho da sabedoria. Os 7 princípios herméticos são chaves que abrem as portas para o autoconhecimento e a compreensão dos mistérios do universo.
Imagine um universo onde tudo o que existe, desde a mais distante estrela até o menor grão de areia, é fruto de uma mente infinita e onipresente. Essa é a essência do primeiro princípio hermético, o mentalismo. O universo é mental, afirma o Kybalion, um dos textos fundamentais do hermetismo. Essa premissa nos convida a repensar nossa própria natureza e nosso lugar no cosmos. Se tudo é mente, então nós, como parte integrante do universo, somos também expressões dessa mente universal. Nossas mentes são como fagulhas divinas, centelhas da consciência cósmica. Compreender o princípio do mentalismo nos leva a reconhecer o poder do pensamento e da crença. Se o universo é mental, então nossos pensamentos têm o poder de moldar nossa realidade. O que pensamos, sentimos e acreditamos influencia diretamente o mundo ao nosso redor. O mentalismo, portanto, não é apenas um conceito filosófico abstrato, mas uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a transformação pessoal. Ao dominarmos nossos pensamentos e emoções, podemos influenciar positivamente nossa realidade e criar a vida que desejamos. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Essa frase, extraída da Tábua de Esmeralda, sintetiza o princípio da correspondência, um dos pilares da filosofia hermética. Esse princípio nos revela a existência de uma interconexão entre todos os planos da existência. O macrocosmo, representado pelo universo em sua vastidão, encontra seu reflexo no microcosmo, o ser humano. Assim, as leis que governam o movimento dos planetas também regem o funcionamento de nossos órgãos. As emoções que agitam nosso coração ecoam as tempestades cósmicas. Compreender o princípio da correspondência é como ter acesso a um mapa da realidade. Ao observarmos o mundo exterior, podemos vislumbrar o mundo interior. Ao estudarmos a natureza, podemos desvendar os mistérios da alma humana. Esse princípio nos convida a reconhecer a unidade fundamental que permeia todas as coisas. Não somos seres isolados, mas parte de um todo interconectado. Nossas ações, por menores que sejam, reverberam por todo o universo. Na vastidão do cosmos, nada está em repouso absoluto. Tudo se move, tudo vibra. Essa é a essência do princípio da vibração, um dos pilares da filosofia hermética. Do átomo vibrante no coração da matéria à dança cósmica das galáxias, o universo é um concerto de energias em constante movimento. O princípio da vibração nos revela que a diferença entre as diversas manifestações da realidade reside na frequência vibratória. A matéria densa vibra em uma frequência mais baixa, enquanto a energia sutil vibra em uma frequência mais alta. Pensamentos, emoções, sons, cores, tudo vibra em seu grau particular. Compreender esse princípio é fundamental para aqueles que buscam dominar as forças ocultas da natureza. Ao aprendermos a controlar nossa própria frequência vibratória, podemos influenciar o mundo ao nosso redor. Podemos atrair o que desejamos e afastar o que nos prejudica. A prática da meditação, da visualização criativa e de outras técnicas de desenvolvimento pessoal visa, em última instância, elevar nossa frequência vibratória, sintonizando-nos com o fluxo harmônico do universo. No universo dual em que vivemos, tudo possui dois polos opostos: luz e sombra, calor e frio, bem e mal, masculino e feminino, são apenas diferentes graus da mesma energia, vibrando em frequências distintas. Esse é o princípio da polaridade, um dos pilares da filosofia hermética. Compreender a dualidade inerente à natureza nos permite transcender a visão simplista de bom e mal, certo e errado. O que chamamos de mal pode ser apenas a ausência de bem, assim como a sombra é a ausência de luz. Os opostos não se excluem, mas se complementam. O princípio da polaridade nos ensina que podemos transformar uma vibração negativa em positiva.
transmutando o ódio em amor, a tristeza em alegria. Assim como um alquimista transforma chumbo em ouro, podemos transformar nossas fraquezas em forças. Ao dominarmos o princípio da polaridade, tornamo-nos capazes de equilibrar as forças opostas dentro de nós, alcançando a harmonia interior e a serenidade diante dos desafios da vida.